Gigantes, nefilins, você já ouviu falar disso? Quem são esses aparentemente seres estranhos tão comentados desde o passado e principalmente por causa de uma passagem do livro de Gênesis? Talvez você já deve ter ouvido falar que na antiguidade, não só a partir da narrativa bíblica, mas em muitos outros contextos culturais e históricos se fala de indivíduos de tamanho absolutamente desproporcional, muito além do que nós conhecemos. Talvez a narrativa mais conhecida seja a famosa história do gigante Golias, que inclusive a arqueologia não faz muito tempo encontrou um pedaço de cerâmica com o nome Golias, exatamente na região onde viviam os filisteus ao sul da terra de Israel. Mas, quando a gente olha a altura de Golias, que é uma altura de 6 côvados e 1 palmo, literalmente, no texto, a gente vai ver que Golias tinha aproximadamente algo entre 2,80, 2,90, que não é uma coisa tão fora do que nós poderíamos esperar. Quem conhece aí os maiores indivíduos da história humana sabe muito bem que nós temos gente que certamente constatado, ultrapassou 2,5 metros de altura, até alguns que chegaram a mais de 2,70. Mas, de qualquer maneira, que história é essa? Sabe, a discussão sobre esse assunto começa com o texto de Gênesis capítulo 6. Veja só, eu estou aqui lendo o texto que diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E então o Senhor disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins, muitas traduções trazem gigantes, na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Que história é essa? Por que nós temos essa ideia de que esses que no texto hebraico original nós temos nefilins, são entendidos como gigantes? Aliás, eu estou com a versão bíblica, que em português, da nova versão internacional do ano 2000, mas eu vou aqui fazer questão de olhar isso direitinho no texto hebraico original. Não só no texto hebraico original, mas comparar esse texto com aquilo que nós vamos encontrar também no grego. Aqui eu tenho diante de mim o Antigo Testamento Poliglota, uma obra que a gente desenvolveu há bons anos atrás. Você pode ver essa obra extraordinária que tem 4 colunas, grego, hebraico, português e inglês. E aqui nós vamos ver o seguinte, o que o texto vai nos dizer a respeito desse assunto. Ele vai dizer: Va'iru bnei Elohim et bnot Adam. Essa expressão hebraica, Bnei Elohim, traduzida literalmente por filhos de Deus, que acabam, vamos assim dizer, se envolvendo com as chamadas filhas dos homens. E de fato, o verso 4 vai dizer: Ha-nefilim hayu ba'aretz bayamim hahem, ou seja, os nefilins estavam na terra naqueles dias. Curiosamente, olhando esse mesmo texto aqui no grego, nós temos hoi, huioi, tuteu, os filhos de Deus, e depois thigateras, ton antropon, ou seja, as chamadas filhas dos homens. E olha que coisa interessante, da onde vem essa ideia? No verso 4, na tradução grega, a famosa Septuaginta diz: hoi de gigantes esan epitesges entais hemeras ekeinas, ou seja, mas os gigantes estavam na terra naqueles dias. Quando a gente olha
essa realidade, a gente vai perguntar, mas escuta, professor Sayão, e olhando a questão da teologia, olhando a questão linguística, como é que a gente deve entender esse cenário? E, aliás, a gente deve pesquisar, eu tenho aqui uma Bíblia arqueológica, um Atlas da Bíblia, até um comentário muito bom de Gênesis, que é traduzido do alemão para o português, de Hans-Jürgen Brommer. Mas o que a gente entende? Vamos lá. Esse texto está falando para nós sobre aquilo que antecede o dilúvio. Quer dizer que a humanidade foi perdendo o seu caminho de tal maneira que o texto bíblico vai nos dizer que a terra havia se enchido de violência. Ou seja, a palavra hebraica para violência é a palavra Hamas. E essa violência é tão grave, tão séria, que chega ao ponto em que a maldade tomou conta do ser humano que Deus resolve trazer uma intervenção de julgamento, porque senão essa maldade não teria mais como ser poupada, atingiria tudo e a todos. E diante desse cenário, aí nós vamos ver o que aconteceu. E o texto vai dizer para nós que esses filhos de Deus se envolveram ou tomaram para si filhas dos homens. E a gente pergunta, mas espera aí, que história é essa de filhos de Deus e filhas dos homens que dá início a isso que parece ser a razão de ser do aparecimento desses supostos gigantes? Então a primeira tentativa de entendimento desse texto é o seguinte: o pessoal olhando para o capítulo 4 e o capítulo 5 que vem anteriormente, vai ver lá a descrição do que acontece com os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que fica no lugar de Abel. E a interpretação que acabou chamando a atenção de muitos estudiosos na história foi a seguinte: que os descendentes de Abel, ou melhor, de Sete, que ficou no lugar de Abel, eram os filhos de Deus, ou seja, pessoas de comportamento e de índole ligada à justiça. E que eles se envolveram com essas chamadas filhas dos homens, que seriam descendentes de Caim, de uma sociedade, de uma geração corrompida, marcada por violência e imoralidade. Então, a ideia é que, quando se juntou esse grupo que está envolvido com justiça, com injustiça, houve uma corrupção geral da humanidade. Essa interpretação que muita gente segue, ela parece atraente para alguns, mas ela tem uma série de dificuldades. Primeiro, que não faz sentido a gente ter ouvido falar de Caim, falar de Abel, de Sete e tudo, e de repente esse pessoal muda de nome para filhos de Deus e filhas dos homens. E sem qualquer referência, por que a coisa teria sido mudada de uma maneira tão assim, podemos dizer, desnecessária? Não há nenhuma indicação no texto de que essa é a razão que está por trás da discussão aqui. E até é estranho, porque é curioso que essas filhas dos homens são chamadas de mulheres muito belas, muito bonitas, e a gente fica pensando, né? Quer dizer, parece que essa geração perversa é cheia de gente bonita, ou seja, tem muita coisa que fica faltando nessa conexão e nós não encontramos nada mais em toda a Bíblia que possa reforçar essa ideia, que é atraente para alguns, mas não encontra nenhuma referência direta no texto. No entanto, algumas pessoas, entendendo que essa expressão que nós lemos aqui no hebraico, Bnei Elohim, que é literalmente filhos de Deus, em alguns textos isso pode significar anjos, seres angelicais. Olha só que ideia curiosa, que é a segunda interpretação. Esse pessoal dessa segunda interpretação entendeu que os anjos se envolveram com as mulheres e deram origem a seres assim diferentes, que seriam exatamente esses gigantes. Ou seja, esses gigantes seriam uma espécie de híbrido entre anjo e ser humano. Veja que coisa curiosa. E por que algumas pessoas sugeriram isso? Você vai encontrar, de fato, por exemplo, no livro de Jó, quando você lê ali no começo, né, que Satanás vai tentar acusar a Jó, o texto vai dizer para a gente literalmente o quê? Que quando os filhos de Deus foram comparecer perante o Senhor, Satanás veio no meio deles. E então, como naquele texto, filhos de Deus significa anjos, a compreensão dessas pessoas é que aqui também significaria, mas preste atenção, nem sempre uma mesma expressão na Bíblia tem o mesmo significado. Por exemplo, se você lê no Novo Testamento,
Se você lê, por exemplo, em João, quando fala sobre filhos de Deus, e filhos de Deus não tem nada a ver com esse tipo de informação sugerida nesse texto. Então é curioso, por exemplo, que a gente vai encontrar, né, essa mesma ideia, né, dessa expressão hebraica que pode ser com a palavra Elohim ou com a palavra El, né? Quando a gente lê, por exemplo, o Salmo, né, como é o Salmo 29, verso 1, diz assim: atribuam ao Senhor os seres celestiais, que pode ter o sentido de anjos, mas também tem o sentido de poderosos, como muitos estudiosos entendem que significa isso. Ou seja, essa expressão nem sempre tem esse significado. Agora, a razão por que algumas pessoas acharam que é possível entender isso, que parece muito estranho ao entendimento mais fundamental, é por causa do que nós vamos encontrar em 2 Pedro capítulo 2 e mais particularmente na carta de Judas, no verso de número 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas por o juízo do grande dia. E de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra, cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então, o que a gente percebe aqui? Que se fala do erro de pessoas do passado, né, do povo de Israel em relação ao Egito, de anjos que não conservaram a sua posição, mas também pecaram, e depois a menção daquilo que é apresentado no comportamento de Sodoma e Gomorra. Agora, preste atenção, em nenhum lugar o texto diz que esses anjos explicitamente cometeram algum ato ligado à sexualidade. Então é muito inadequado, porque o texto está dizendo que aqueles 3 tipos de pessoa pecaram e não dá para a gente comprovar ali que houve alguma coisa nessa direção. Agora, é interessante a gente observar aquilo que o próprio Jesus vai afirmar, né, no livro de Mateus, quando ele vai conversar, né, com os seus opositores religiosos, que vão dizer para ele que como é que vai ser essa história de casamento lá na eternidade. Se uma pessoa casou aqui, com quem essa pessoa vai estar casada na eternidade? A resposta de Jesus é interessante porque ele vai dizer o quê? Ele vai deixar claro, né, que as pessoas no mundo vindouro serão como os anjos que não se casam e nem se dão em casamento. Então, como está claro, né, da parte de Jesus, como a gente pode ver no próprio Evangelho de Mateus, não existe essa ideia de casamento angelical. Se os anjos não se casam nem se dão em casamento, imagine anjos casando com seres humanos e gerando gigantes. Que história mais estranha é essa? Portanto, essa interpretação não subsiste também. Então a pergunta é, professor Sayão, então se quem tenta estudar esse texto e trazer uma explicação razoável, o que ele significa então? Então vamos voltar para a gente ver o que é que de fato nós vamos encontrar aqui. Então preste atenção. Como nós vimos, a palavra original Elohim, que significa Deus, tem a ideia fundamental de força, de poder. Por isso, os poderosos do mundo antigo eram chamados de divinos, mas principalmente por causa dessa questão de deter o poder. Então, essa expressão às vezes significa indivíduos poderosos, alguém que está nessa posição de destaque. Se a gente entende isso, é muito possível que o texto, quando diz os filhos de Deus viram as filhas dos homens, significa o quê? Significa que gente poderosa, gente de condição social e econômica acima das pessoas simples, tiveram uma atitude de escolher as filhas dos homens, aquelas que lhes agradaram, eles tomaram para si. O que isso significa? Significa que essa palavra, a expressão filhas dos homens, está no plural. E como ela está no plural, isso
muito certamente é uma referência ao início da poligamia. Essa que é a questão. Você tem gente poderosa do passado que começa esse processo de já não ter um relacionamento adequado a partir da própria teologia da criação. Então eles não estavam casados porque se amavam, porque tinham um relacionamento adequado. Não, esses homens começam a colecionar mulheres do seu harém. Isso é interessante porque você vê no começo, Deus fala de Adão e Eva, quando a civilização de Caim se corrompe, tem um indivíduo chamado Lameque, ele é o primeiro bígamo. Ele tem duas mulheres chamadas Ada e Zilá. E exatamente Lameque é o primeiro indivíduo violento. E é interessante que em Gênesis 6 aparece essa situação de violência e uma ideia muito nítida que faz referência aos poderosos que começam essa proposta de poligamia. Inclusive, esse comentário vai nessa direção com bom senso a esse respeito. Aí a gente vai entender a sequência. O que é Nefilim? A palavra Nefilim em hebraico é uma forma, gramaticalmente falando, a gente pode dizer, é um particípio presente plural masculino. Ou seja, ela significa literalmente os caídos. Vem do verbo nafal, e é um particípio substantivado. E isso quer dizer, então, que não é literalmente gigantes. Ainda que a palavra nefilim, em outros textos, possa ter esse significado mais para frente no Pentateuco, não necessariamente ela tem esse sentido. Então, literalmente, os caídos. Agora, preste atenção. Quando esses filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e a ideia, inclusive o texto hebraico que está aqui no Gênesis, pode dar uma ideia de tomar para si de uma maneira que envolve um certo grau de violência, ainda que não seja explícito isso, aí elas deram filhos a eles, e agora presta atenção, como faz sentido, o verso 4 diz que eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aí a gente começa a entender como essa ideia familiar, essa ideia do homem e a mulher ali que se encaixam e formam a base da sociedade e da família, ela é totalmente prejudicada por esse tipo de relacionamento problemático que vê nessa disseminação poligâmica que o texto de Gênesis mostra que não é referência. Aí o texto vai falar da perversidade da maldade espalhada, porque você imagina, as crianças criadas dentro do ambiente poligâmico, imagina que tipo de relacionamento de pai e mãe, nesse contexto aí, seria muito difícil de prosseguir adequadamente. E aí a gente vê, então, por que Nefilim veio significar gigantes? Preste atenção, é possível que a ideia de gigante, de alguém de grande dimensão, não fosse necessariamente uma ideia literal. Ou seja, eles eram gigantes sociológicos, gigantes de expressão. Por isso eles são os homens de renome. E isso parece fazer todo o sentido. E faz todo o sentido na leitura de Gênesis, começando desde o início até chegar ao capítulo 6. Então, é muito difícil entender que a ideia tem a ver com a geração de Sete e a geração de Caim. Não há nenhuma referência que caminhe nessa direção. É muito estranha a ideia de anjos se juntarem a mulheres e nascerem seres híbridos monstruosos. Parece uma coisa completamente fora da realidade. E, finalmente, o que parece fazer sentido é que o texto está dizendo que esse tipo de realidade de uma sociedade baseada numa poligamia, quando não existe um relacionamento de fato, de amor, entre aí o casal, que isso certamente constrói uma sociedade que acaba se afastando daquilo que é a vontade divina expressa nas Escrituras. Então, veja, se você lê a Bíblia, a sua cabeça entra em confusão. Não se esqueça, preste atenção no canal do Saião, que sempre terá uma boa explicação.